Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a fazer o banco da Scania Jacaré. Esse aí foi o primeiro que eu fiz ele na madeira de embuia. E agora pessoal, nós vamos fazer o banco aí para o outro caminhão que nós estamos fazendo. No desenho nós temos aí encosto sofá-cama carona, a base dos bancos, né? Temos também o banco do motorista, o encosto e o assento. E aí nós temos o desenho colado na madeira. Pessoal, olha só, eu já aproveitei, pessoal, já fiz os cortes. Esse banco é muito fácil de fazer, pessoal. Olha, a base, o sofá-cama e o encosto. Pessoal, só para vocês ficarem atentos, aí nessa base do sofá-cama, tem uma parte que não tem a ranhura. Isso é uma parte que você vai colar, tá? E agora, pessoal, nós vamos, vou mostrar para você como que a gente faz. É o mesmo processo que a gente fez aí nessa plataforma que fica em cima do chassi, perto do tanque. Aí, pessoal, é só você prender na morsa e fazer essa ranhura aí, ó. A dica que eu dou para vocês, pessoal, cola o desenho bem coladinho para ele não rasgar, para você depois não ficar com dificuldade aí de fazer os cortes certinho. Nesse caso aí eu pus pouca cola e ele acabou rasgando, né? Mas aí, pessoal, eu já tenho uma certa noção, eu consigo fazer os cortes certinho. Tá? Então quando for colar o desenho, passa cola nele todo para vocês não perder o risco aí na hora de cortar. Agora, pessoal, eu vou lixar e vocês fiquem bem atentos aí, pessoal, para vocês entenderem a forma que a gente faz aí. Na hora de lixar, pessoal, o que você tem que fazer é acompanhar o risco, né? O que a gente sempre faz aí em todas as pecinhas. Você tem que lixar as pecinhas de forma que o banquinho fica meio côncavo. O objetivo é ele ficar parecendo uma poltrona. Você vai lixando e testando, pessoal. A parte do meio ela tem que ficar um pouquinho para dentro. Aí você vai lixando, dando um grauzinho nas laterais. Olha só como que ele tem que ficar. Depois que você ajustar as pecinhas na lixadeira de disco, na lixadeira de cinta, pessoal, a gente só pule. A lixadeira de cinta é para polir as peças, para tirar o rastro da lixa lá da lixadeira de disco. Aí, pessoal, depois que você tiver preparado as pecinhas, aí você vai colocar a cola. Você vai fazer o mesmo processo aí que eu sempre ensino. Utiliza duas colas para você fazer o processo rápido. Quem não quiser usar duas colas, quiser usar só um tipo de cola, também não tem problema. A questão é que demora mais, vai ter que prensar, colocar no sargento ou na morsa. Como eu estou fazendo aqui e o processo precisa ser rápido, eu sempre trabalho com duas colas. Pessoal, você observa que as pecinhas laterais elas têm meio que um arredondado, tá? Você vai alinhar na parte de baixo. A sobra que ficar na parte de cima, depois a gente corrige lá na lixadeira. Pessoal, fica atento para vocês não confundir. Se você observar o desenho, tem mais um desenho do lado. Isso aí é só mostrando a frente da pecinha que fica colada no banquinho, pessoal. Para você que é iniciante, né, não confundir. Tá no desenho e eu tô montando o banquinho para vocês entenderem. Isso é só para mostrar e dar mais clareza aí para sua mente.
O assento do banco do motorista tem uma diferença aí, pessoal. Ele tem um corte feito no meio. Nós vamos prender na morsa. Vamos pegar a serrinha e fazer um corte bem no centro dele, pessoal. Isso aí, pessoal, é só mesmo para dar aquela sensação, né? Para ficar parecido aí com o banquinho original. Então vocês vão pegar a serrinha, pessoal, cortar e depois você pega uma lixa de quina e quebra as quinas, vai passando aí no rumo do corte, né, e quebra as quininhas de um lado do outro. É só mesmo, pessoal, para enfeitar mais e para valorizar mais a miniatura. Olha aí. Olha aí, pessoal, como é que o banquinho vai tomando forma. Agora nós vamos colar a parte do assento. O processo é o mesmo, pessoal. Vocês têm que deixar o assento também meio côncavo, né? A parte do meio do banquinho, pessoal, a parte do fundo, né, onde é o assento, ele tem que ficar um pouquinho mais para trás. É igual o encosto, pessoal, o mesmo formato. Pessoal, aqui eu vou antecipar a imagem dos banquinhos aí para vocês entenderem como que é a forma que a gente lixa. Quando a gente cola as pecinhas, pessoal, fica aquelas diferenças, né, que você tem que acertar. Aí, pessoal, você vai na lixinha e acerta. E você observa, pessoal, que ficou meio que uma frestinha por trás. Aí, pessoal, vou ensinar vocês a fazer como se fosse uma solda. Uma espécie de um remendo aí bem rápido e que fica muito bom, né? Então você põe um pouquinho de cola instantânea, coloca o pozinho de madeira e aí você vê que vai sumir a emenda, pessoal. Então isso é muito bom e muito fácil de fazer e ajuda muito aí, principalmente para você que não tem noção, que não sabe como fazer. Às vezes fica aquela emenda feia. Você faz esse processo aí, pessoal. Coloca um pouquinho de cola instantânea, passa o pozinho de madeira, né? Esfrega um pouquinho com um pedacinho de madeira mesmo, um sarrafozinho. E você vai na lixa e lixa, pessoal. E parece que nem tem emenda, pessoal. E aí, pessoal, o restante é o capricho, né? Tirar as quininhas, caprichar no processo de lixação, polimento. E aí, pessoal, agora nós vamos fazer a parte do assento. Sempre ficar atento, pessoal, para não lixar mais do que o normal, né? Por exemplo, nós lixamos antes no desenho, seguindo o desenho. Agora, pessoal, é só ajuste mesmo. Olha aí como é que ficou bonitinho o banquinho aí. Então é só o ajuste, você tem que ter a mão bem leve, ficar atento, né, nos espaços que você vai lixar. A lixa não pode ser muito grossa para não desbastar demais, né? E normalmente eu utilizo a lixa 120 aí nessa lixadeirinha. É uma lixinha de pano, de desbaste, né? Mas não pode ser muito grossa. E a lixadeira de cinta é mais para polimento.
Aí, pessoal, como o banquinho tem meio que um arredondado, a parte mais funda aí no meio, você pode usar esse formato aí, ó. A lixadeira tem esse rebolo onde passa a lixa. Você utiliza esse espaço aí para poder modelar a parte do meio do banquinho. Tem que ser com a lixa bem fina, pessoal, para não estragar. Nesse caso aí, como você vai lixar a madeira ao contrário, então a lixa tem que ser bem fininha e consegue polimento. Olha aí como é que ficou uma beleza. E agora, pessoal, nós vamos colar o banquinho. O banquinho, pessoal, tem que ficar um pouquinho inclinado para trás. Olha aí, pessoal, ele tem que ter essa queda para trás. Olha só, tô mostrando na imagem aí os banquinhos pronto, né, para vocês entenderem, para ficar claro para você. Na hora que você for colar, tem que estar atento a esse detalhe. O encosto fica em cima da parte do assento. Olha aí, pessoal, o resultado do nosso trabalho, o quanto isso é gratificante. A impressão que dá o trabalho, mas o que vale, pessoal, é o aprendizado. Agora, pessoal, o próximo passo é lixar essa base, né? Essa peça aí é simplesmente para levantar o banquinho. O ideal, pessoal, é vocês ter uma madeira bem levinha, uma madeira macia, né? Como é um pedaço de madeira, como se fosse um blocozinho de madeira, para não ficar pesado, pessoal. A não ser que você faz também como se fosse um pezinho do banco mesmo, ou uma caixinha, né? Ou do contrário, faz com uma madeira macia e leve, né? Para não ficar pesado. Eu sempre gosto de usar uma madeira bem macia, né? E fica bem levinho mesmo, é só mesmo para complementar a estrutura do banquinho. E depois, pessoal, que você acertar na lixadeira de cinta, não se esqueça de polir a pecinha, pessoal, porque quando vocês for passar o verniz, a seladora, não fica marca de lixa, porque às vezes você vai pensar assim, ah, mas vai ficar debaixo do banco, não tem problema. Mas aí é que tá o segredo, pessoal. Às vezes, na hora que você está fazendo, você fica ansioso, quer fazer rápido, e quando a miniatura ficar pronta, você pensa, ah, eu poderia ter feito melhor. Então eu gosto de fazer acabamento bem feitinho em todas as peças, mesmo que seja por baixo, que seja escondido, faz bem feitinho para você pegar o hábito de ir melhorando. Eu sempre falo, pessoal, o segredo do objetivo do sucesso é a repetição. Quanto mais você faz, melhor você fica. Olha aí. Como é que ficou? Não é difícil de fazer, pessoal. É bem fácil, é só você seguir as regras certinho aí, né? Agora, pessoal, nós vamos colar aí o sofá em cima do suporte, pessoal, para depois nós preparar o encosto. O banco fica sobrando um pouquinho maior do que o sofá-cama, pessoal. Isso é normal. Então não se preocupe se ficar sobrando um pouquinho. Aí, pessoal, se você puder colocar o sargento ou o grampo aí, para dar uma prensada, pessoal, para evitar de ficar fresta, ficar aquelas gretas, né? Como é uma pecinha maior, eu gosto de colocar aí e deixar bem seguro. E aí, pessoal, a sobra, às vezes vai ficar sobrando um pouquinho aí, ó. Normalmente, quando você cola uma peça na outra, às vezes precisa ajustar. Pode ser que fica sobrando um pouquinho a mais de uma pela outra. Aí você vai na lixa e vai fazer elas ficar iguais. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar em cima do encosto. Você vê que tem essa marcação aí, ó. Você passa a serrinha e nesse outro espaço aí você utiliza o formão. É só mesmo para fazer uma marcação aí, pessoal. E agora nós vamos acertar aí na lixadeira. O que a gente sempre faz, né? Esse tipo de lixadeira, pessoal, é o que eu recomendo para você acertar o topo das peças, principalmente peças pequenas. Ela é muito prática para isso. Você acerta o topo de todas as pecinhas seguindo o risco que está no desenho. Se você puder ter uma lixadeirinha dessa, ela vai te ajudar muito. E também, né? Às vezes você cola o desenho
Para evitar de você levar lá na lixadeira de cinta, você passa na lixadeirinha primeiro, evita de você embaçar a sua lixadeira de cinta, né? Essa lixinha aí ela é mais para desbaste e é uma lixa mais para para resolver os problemas mesmo, pessoal. É aquela lixinha que resolve toda a parada. E eu sempre faço isso, porque a lixadeira de cinta, ela embaça muito rápido, né? Se você deixar aí cola. Então eu recomendo que você faça nesse formato. O excesso você tira lá na lixadeira de disco. A lixadeira de cinta, como eu já falei, ela é só para polir, pessoal, e acertar os detalhes. A vantagem da lixadeira de cinta é que fica basicamente pronto para você aplicar selador e verniz. A lixa de mão depois você vai só ajustar, tirar as quinas, né, e polir mesmo. E se você observar as peças que eu estou fazendo aí, ó, de todo o scanner jacaré, basicamente está tudo pronto para aplicar selador e foi tudo, né, polido nesse formato. A gente já vai montar as pecinhas polidas, porque se você começar a montar sem polir as peças, o trabalho para você polir depois na mão é muito maior, né? Principalmente se você pegar um banquinho desse aí e ter que lixar a mão. Olha aí, tá tudo polido as peças, né? Então o que acontece? Isso facilita demais a sua mão de obra. E aí, pessoal, também tem que ficar atento nesse detalhe, ó. Na hora de colar, não pode colar mais para um lado, tem que centralizar a peça, né? E aí esse encosto do banco ele fica um pouquinho inclinado para trás também. E aí, pessoal, para tampar as frestas, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos lá na hora que nós estávamos fazendo os banquinhos. Nós vamos colocar um pouquinho de pó de madeira aí, coloca cola, põe um pouquinho de pó de madeira, você já corrige, pessoal, de imediato, na hora. Isso é muito bom para a gente que está fazendo as miniaturas, facilita demais, né? E você já ganha tempo. Olha aí, tem uma frestinha, quer que fica bonito? Faça desse formato, pessoal. Aí quando você passar a seladora, o verniz, é uma emenda, mas ela tá muito bem feitinha, né? E muito bem acabada. Só tomar cuidado, pessoal, porque se você for passar o dedo, pode ser que pegue e cola no seu dedo. Agora nós vamos para a lixadeira de cinta e vamos tirar o excesso aí, pessoal. Nesse caso, pessoal, o excesso tem que ser tirado na lixadeira de disco. Mas como o encosto do banquinho aí é um pouco inclinado, eu não consigo fazer lá na lixadeira de disco. Aí nós vamos fazer aí na lixadeira de cinta. Aí, pessoal, você vai lixando e as frestinhas que for ficando, você vai corrigindo, pessoal. Você vai pondo um pouquinho de cola instantânea e aí o ideal é você fazer nesse formato aí, ó. Coloca a cola, pega aí um sarrafo ou algum pedacinho de chapa aí e você esfrega, né? Bem esfregado aí para o pó da madeira entrar na fresta. E depois, pessoal, é só lixar e você vê que fica muito bom. Então esse esquema aí de corrigir as pecinhas com a cola instantânea é fantástico, pessoal. Aí depois é só quebrar as quinas, ajustar e basicamente está pronto o seu trabalho. Aí, pessoal, o encosto do banco tinha soltado, né? Agora que eu terminei de lixar aí, eu vou corrigir e colar de novo. Olha aí, pessoal, o resultado do nosso trabalho. Isso faz toda a diferença quando você tem paciência e quando você está disposto a dedicar o seu tempo, colocar amor naquilo que você faz. E aí, pessoal, as peças elas vão acontecendo, vão nascendo e aí a sua miniatura vai tomando forma. O quanto é gratificante você ver a miniatura aparecendo, né? Esse aí, pessoal, já estamos quase finalizando. Olha aí o banquinho. Você observa, pessoal, que encaixa direitinho lá dentro da gabine, já foi preparado, né, tudo certinho quando a gente criou o PDF e o projeto. E a aula de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e bora fazer carrinho.